Está começando mais um Placar Eletrônico aqui no canal 25. Eu sou o Murilo Bronzeri, o MB, e hoje o programa está recheado de atrações. O Campeonato Brasileiro está chegando mais do que nunca à sua reta final. O São Paulo venceu o clássico contra o Santos e derrubou o Levir Coupe. Será que realmente o São Paulo agora deixou de vez essa ameaça de rebaixamento? O Santos, além de ter perdido, ainda perdeu o técnico, perdeu o jogo, perdeu o técnico e parece que perdeu a confiança. O Corinthians entrou na linha de todos, né? Este é o Campeonato Brasileiro que ninguém quer ganhar. Falo isso há 5 meses e parece que o Corinthians aderiu também a esse movimento. Vamos falar muito de Corinthians e Ponte Preta. Além disso, vamos falar de Libertadores de América. O Grêmio venceu fora de casa. Eu avisei. O Monteiro disse que o Barcelona ia ganhar do Grêmio. Grêmio venceu fora de casa e venceu muito bem. Na outra semifinal, Lanús e River Plate. Quem será os finalistas da Copa Libertadores? E tudo mais que acontece de futebol no Brasil e no mundo. Estamos aqui mais uma vez, muito feliz, muito realizado, que hoje é Flávio Bagnoli. Flávio Bagnoli teve um evento no sul do Brasil, teve realmente um evento lá e ele está com o seu chimarrão, tomando seu chimarrão, e Flávio Bagnoli é nossa estrela de eventos, então não foi barraca do beijo nada, foi aquele pula-estaca, né, que ele foi. Então um abraço para você, Flávio, que está nos assistindo aí do Rio Grande do Sul. Estamos aqui com o Nivaldo Moselli, nosso Ademir da Guia da mesa, nosso M10, e estamos aqui com JB Monteiro, o nosso Felipe Melo, que volta com tudo. Ô Felipe Melo, Monteiro tem informação bombástica hoje do Corinthians. Aguardem que hoje o desabafo vai ser grande. Nivaldo Moselli. Tudo bem, Murilo? Tudo bem. Que alegria, tudo Recíproco. bem? Tudo bom? Olha, ontem nós tivemos lá na paeja do pessoal do Aliança, lá no Clube Jundiaense. No final do programa a gente vai colocar fotos ali do Ieso, Barata, do Careca, do Valtinho, de toda a galera que estava lá, e eu encontrei o Ovídio lá. E o Ovídio falando assim, você não jogou com o Moselli era craque. Moselli vem no treino hoje, ele põe a bola onde ele quiser. Eu falei, pô, eu sei, eu faço programa com ele. Eu toco a bola quadrada, ela volta redonda. Um abraço para você, Ovídio, que com certeza acompanha muito aí o Placar Eletrônico. Um abraço aí ao amigo. Moselli, seu destaque de hoje. E pro irmão dele também, Mexerica, amigão meu, fui técnico dele também. Show de bola. Um abraço pros amigos aí, Monteiro. Saudade, cara, 21 dias sem te ver, que é isso. Né? Tudo bem, Murilo, você tá bem? Tô ótimo, tá. Nunca estive tão ótimo, inclusive. Tá perto da liderança, né? Não sei qual é o assunto que o senhor tá falando, entendeu? Mas... Tá, né? Perto. O meu destaque vai para o São Paulo, que está se recuperando bem dentro do campo. Parece que o Dorival deu um jeito, com paciência, com muito trabalho. Essa é a verdade também. Deu uma arrumada no time do São Paulo. E o São Paulo tem 2 jogadores que eles são fundamentais na equipe do São Paulo e estão jogando bem. O Cuevas e o Hernanes. São 2 craques e estão jogando na hora certa. Tem o Lucas Prato na frente também. Jusilei voltou a jogar bem, está mais magro. Rodrigo Caio. Então o São Paulo conseguiu, o Dorival tem um grande mérito de formar um grande conjunto, um grande time. E mais tarde a gente vai falar, mas o São Paulo caminha para pré-Libertadores também, tenho certeza disso. Olha aí, Nivaldo Moselli dando destaque do Tricolor, que venceu mais uma, venceu bem, venceu 2-1, que festa que foi feita no Pacaembu. E depois nós vamos falar também, Moselli, é impressionante, né? A contratação do Hernanes foi assim na veia. A gente critica a diretoria de São Paulo, fala um monte mesmo, mas o cara mudou tudo, né? O cara mudou tudo, a maturidade, ele dando as entrevistas depois, quando o time perdia, os passes que ele dá, é um negócio impressionante. 2 assistências, né, Murilo? 2 assistências fundamentais. Daqui a pouco vamos falar muito do Tricolor. JB Monteiro. Hoje ele está de azul celeste, né? Mais bonito e elegante do que nunca. Veio preparado. Desabafe, JB Monteiro. Desabafe, nosso Felipe Melo da mesa, monstruoso. Desabafe, que o telespectador está ansioso
Pessoal do Reserva da Serra, que te ama tanto, tá ansioso para te ouvir. Sabe? A tristeza ali do Marquinhos, entendeu? Do Thiago, né? Tem uma galera do Vitor, né? Eles estão desesperados para te ouvir. Fala pro Monteiro dar a solução pro Carille. O que ele fala pro Carille e pro Corinthians? É você, Monteiro. Desabafe. Mas é só abertura, hein? É só abertura. É um prazer sempre estar com vocês aqui. Eu queria falar um pouco, logicamente, né? Como eu abro sempre, já está ficando até isso aí rotineiro, falar um pouco do Corinthians. Já há algum tempo eu venho falando isso aí, que o Corinthians, o que está acontecendo agora, eu já falei lá atrás. Claro que isso aí é o real. Aquilo que estava acontecendo era irreal, né? Agora, senhor Fábio Carille, pelo amor de Deus, o senhor não vai mudar esse 4-1-4-1? Nunca? Vai até o final do campeonato com isso aí? Vou falar uma coisa. Ou o senhor é teimoso, ou é um ser sem inteligência, para ser educado e não falar outra coisa. Porque não é possível um negócio desse. Ele tem um atenuante porque ele não tem peça de reposição. Vamos falar lá, vai tirar o Jadson, vai colocar quem? Vai tirar o Rodriguinho, vai colocar quem? Tira o Arana, coloca quem? Tira o Fagner, coloca quem? O único que merece um lugar no time é o Cleison. E ele coloca sempre no segundo tempo, ele não sai com o jogador. É um cara que tem raça, um cara que vai para cima, que modifica o time, o esquema de jogar. Então, meus amigos, eu já na segunda-feira passada eu falei para vocês, o Corinthians não vai ser campeão, e não vai mesmo, tá? Depois eu falo mais. Tá aí o destaque de JB Monteiro, e o Cleison é meio parecido com o Keno, tá, Monteiro? O Cuca não colocava o Keno por nada desse mundo. Concordo com você. Faltava 10 minutos, faltava 5 e era Roger Guedes. Então, não sei, né? Mas parecem ser casos bastante semelhantes. Vamos falar da classificação do Campeonato Brasileiro. Neste momento, o Corinthians segue líder com 59 pontos, você vê na sua tela. Palmeiras 53, Santos 53, o Palmeiras está jogando nesse momento com o Cruzeiro. Grêmio 51, Botafogo 48, em sexto e sétimo, Cruzeiro e Flamengo com 47, o Vasco 44, o Atlético Paranaense 42, o Atlético Mineiro também 42, o São Paulo em 11º com 40 pontos. Chapecoense, Bahia com 30, Chapecoense, Bahia e Fluminense com 39, aí com 35 pontos, gente. Sport Recife 35, Coritiba 35, Ponte 35, Avaí 35, Vitória 34 e com 27 pontos o Atlético Goianiense na lanterna do campeonato. Tá aí a classificação, Campeonato Brasileiro, que agora vai pegar fogo nessas últimas rodadas, porque pela situação ali, o título está um pouco mais aberto, isso dá muita graça, mas todas as vagas de Libertadores, que talvez vire G9, essa várzea que está virando, e a luta pelo rebaixamento também. Queria fazer uma pergunta para vocês, para a gente começar a abrir. 31 rodadas concluídas agora com o jogo do Palmeiras e Cruzeiro. 24 técnicos deram adeus a seus cargos. Essa semana tivemos o Levir Coupe, que Levir Coupe parece que ele caiu 2 vezes, né? Caiu uma semana passada e caiu essa semana de novo. E o professor Luxemburgo caiu também, né? E o Sport até perdeu o primeiro jogo. Temos treinadores interinos, Alberto Valentim, temos o Elano agora no Santos, temos o Daniel Paulista no Sport. Pergunto a vocês, meus amigos, tá interessante ser auxiliar técnico agora? Porque você acha que o cara torce assim para o técnico cair e ele já vai assumir? Porque também não tem como contratar outro faltando 7 rodadas. Mas até o Carille era um técnico interino, né? O Carille, quando assumiu, também veio nessa questão de auxiliar. Eu acho que né? é ainda. E Eu acho que é interino, reformou o ainda. contrato por mais 2 anos, mas tudo pode acontecer com qualquer clube. Então a pergunta que fica é o seguinte, está muito difícil trabalhar, né, gente? Está muito difícil. Está muito complicado se formar um time, se sustentar um treinador. Está muito difícil entender que só um vai ganhar e 19 perdem. A torcida está impaciente com tudo, Qualquer coisa que acontece é rede social, é xingamento de um. A torcida do Santos criou um site, né, para colocar a contagem regressiva do Lucas Lima embora, né?
pichou o muro lá, a torcida do Corinthians pichou o muro também, entendeu? A do Palmeiras não pichou o muro, porque a tia Leila acho que não deixa pichar o muro. Mas tá difícil ser técnico, não tá, Moselli? Tá complicado. E também tem um detalhe, tem técnico, Murilo, que foi 2 vezes mandado embora. Teve 2 empregos, 3 às vezes. Parece que tem um que teve 3 lugares. No Eduardo Batista foi um, ele trabalhou em 3 times esse ano aqui já. Então fica difícil, mas é a cultura do futebol brasileiro. A torcida é a paixão, né, Murilo? A paixão. Agora eu acho, uma opinião bem particular minha, time grande, que nem Corinthians, Palmeiras, o São Paulo, não adianta começar. Teve até exemplo do Rogério Ceni, começar com o técnico, testando o técnico. O Carille está aí agora. Agora que é a hora dele mostrar, não está mostrando nada. E outra ilusão do Palmeiras também é achar que o seu Valentim vai entrar na Libertadores dirigindo o Palmeiras no ano que vem. Não vai. Isso aí tem o treinador, tem que ter nome para dirigir time grande. Time de camisa não adianta. Então a torcida, enquanto vai o vento a favor, tudo bem. A hora que derrapa, é pichação de muro mesmo. É a cultura do futebol brasileiro, Murilo. Monteiro, professor Luxemburgo, saiu também do Sport Recife, perdeu na Sul-Americana, perdeu de 2-0 em casa, foi demitido. E o professor? E aí, tá difícil ser técnico no Brasil? Muito difícil. Mas, Murilo, se você for ver para o outro lado, futebol é resultado. Futebol é resultado, não adianta. Não adianta o time jogar bem, tá redondinho e não ganhar, não fazer pontos. Isso não adianta. Então, como o Moselli falou, isso é a cultura do futebol brasileiro. Não tem resultado? Rua. Vai ter 3 empregos no mesmo ano, com certeza. Então, e o Luxemburgo, você vê, com toda a bagagem que ele tem, né, com toda a experiência, não conseguiu fazer o tipo de esporte rodar. Então, Murilo, é assim mesmo. No Brasil vai ser sempre, é agora e sempre será assim. Falando sobre o Moselli, você assistiu o jogo do Sport Curitiba, que foi 4-3 para o Curitiba? Assisti. O Diego Souza fez 2 gols e perdeu 2 pênaltis. E que 2 defesas. Se ele faz os 2 gols de pênalti, eu ia bem no Cartola. Explica Diego Souza, dá uma explicação de Diego Souza. O Palmeiras atrapalhou mesmo há 3, 4 meses atrás, quando fez aquela proposta? Não, Murilo. Ou não? Eu acho que se foi alguma coisinha, foi passageira, porque ontem deu para ver a hora que ele fez o gol, que o time do Sport passou a vantagem, a vibração dele com a torcida. E ele tem a torcida gosta muito dele lá. Ele deu azar, né? Perder 2 pênaltis no jogo, mas ele fez 2 gols e é o craque do esporte mesmo, sem dúvida. E eu vi uma entrevista do Tite também sobre o Diego Souza. Ele acha o Diego Souza fundamental no time dele. Eu acho que o Diego Souza é um jogador que está na Copa. Mas centroavante, né? Centroavante, é o jeito dele. Agora, o esporte é aquele negócio. Quem ia esperar que o Magrão ia falhar daquele jeito que ele falhou e do jeito que ele pega? É o futebol. O futebol acontece de tudo. Legal. E coisa importante, né, Monteiro? Como o goleiro faz diferença num time, né? Nossa. O Magrão, ele é ídolo lá. Ele é ídolo. E ele falhou ontem. O Wilson pegou 2 pênaltis. Depois eu vi a entrevista, ele falou que nunca tinha pego 2 pênaltis num jogo. Ele pegou uma vez que o juiz mandou voltar, ele pegou de novo. Mas ontem não, foram 2 pênaltis valendo. O Aranha decidiu o jogo ontem. Nossa, o Aranha principalmente isso, né? Decidiu o jogo ontem. Ele resolveu jogar ontem. Entendeu? E quando você tem um goleiro ruim, ele também detona. Né, o seu time. Sim. Então é muito importante, a gente muitas vezes não liga para o goleiro, né, e fica ali naquela de, tem goleiro que é decisivo, tem goleiro que não é. E o momento do goleiro, ele precisa realmente ser único ali, porque é uma peça-chave. Passou do goleiro, Mas vou falar para você, você falou do Aranha, o Aranha é decisivo mesmo, só que contra a Ponte Preta, porque eu vou falar para você, a Ponte está nessa situação muito por culpa dele. Ontem ele apareceu, jogou bem, jogou demais, um negócio sobrenatural até. Mas os jogos que eu tenho visto da Ponte Preta, ele tem muita culpa na situação que a Ponte Preta está. É que esconde, Moselli, a minha opinião, por exemplo, a campanha do Santos. O Santos é um time que o Vanderlei pega tudo e joga no Bruno Henrique para decidir. Porque ele parou de pegar. Ok? Hein? Aí ele parou de pegar, o que aconteceu? Mas a campanha levou a ser 3º lugar. Monteiro, quando um presidente demite um treinador, a gente estava falando de treinador aqui, vou fazer uma pergunta, ele demite o treinador, ok? Mas quem contratou? Ele também, não foi? Ele não está assinando um atestado de incompetência? Claro.
Apesar que, se você for ver, tudo é teste, né? Você vai para que nem o Levir, tem uma bagagem também fantástica, experiência no futebol. Agora, que nem você falou, contrata, depois manda embora. Então aguenta a final do campeonato, né? Ainda mais faltando 7 rodadas agora, vai fazer o quê? Vai mudar? Apesar que esse negócio de interino, como você falou, né? Tá em moda. É capaz do Elano acertar o time do Santos. Mas, realmente, e ele já tinha sido mandado embora, né, Murilo? Na semana passada, né, a diretoria fez, o Modesto Roma segurou a barra dele, voltou, mas não aguentou, uma semana está na rua. Não, eu não diria nem só do Santos. Você não acha que quando um presidente manda o treinador embora, foram 24? Muita coisa. 24. O Eduardo Batista, ele começou no Palmeiras, depois ele foi para o Atlético Paranaense e está na Ponte. E a Ponte caindo, hein? Ok? Então, mas você não acha que quem contratou? Não foi ele? Aí está demitindo 3, 4 meses depois. Será que essa contratação foi boa mesmo, Zé? Ele conversou com o cara. Você acha que o cara conversou pelo menos umas 3 horas com o treinador antes de contratar? Ficou ali conversando, perguntando o que ele acha, o que vai fazer. Com uma entrevista, cara. Mas um questionamento ali. Não tem O futebol brasileiro tem essa história, né, Monteiro? Não é de hoje. Se estoura sempre no técnico. E também tem técnico, às vezes, que merece, que nem o Levir Coupe. Ele é um bom treinador, eu respeito muito ele. Mas você vê que ele perdeu a paciência já, Monteiro. Ele já não tem aquela paciência que ele tinha para conversar. Ele já estava perdendo, já estava com pressão dentro, que provavelmente com alguns jogadores, que foi o caso do Lucas Lima principalmente, então ele começou a se perder nas entrevistas. Você via que não era o Levir, era um Levir cansado, falando português, claro, com o saco cheio, então não tinha mais vontade de ficar, você percebia nas entrevistas dele. Mas foi o que aconteceu. O técnico não adianta, é a cultura do futebol brasileiro, isso aí não adianta, não vai mudar, não muda. Ainda mais com a pressão das torcidas, né, Murilo? Sim. Você perde um jogo, picha o jogo. O cara vai sair com o carro, vai no supermercado, não tem condição. Pô, isso aí é lamentável. E o Brasil é assim, não vai mudar, não. Não está fácil. A dança das cadeiras cada vez maior. Vamos falar do clássico, enquanto você vê imagens aí de São Paulo 2, Santos 1. Monteiro, você assistiu o jogo? Sim. Fale do jogo, 2 assistências de Hernanes, lindas assistências de Hernanes, que para mim é o cara que desequilibra. Além de Hernanes tem o Cueva, ainda que realmente dá passes decisivos. Fale de São Paulo 2, Santos 1. O que você viu do jogo? E aí, Monteiro? Veja bem, Murilo. É o que você falou. A contratação do Hernanes mudou completamente a técnica e a vontade dos jogadores. Ele realmente, nas entrevistas, o que ele faz, ele puxa o jogador, fala, viu, vamos correr, né? Vamos correr. Vamos ser digno do salário que a gente recebe aqui. Então, e o Cuevas, sabe, tocando a bola para frente, direitinho, com um prato lá na frente, era isso aí que o São Paulo precisava. Agora, o Santos, realmente, o Santos está completamente desmotivado, um time, sabe, esquisito, é até chato de ver jogar. E o bonito do Santos é quando o Lucas Lima joga bem, né? Aquilo é um atleta... Contra o Corinthians, jogou, né? Exatamente, Tudo contra o líder, tudo metendo mal o líder. Agora, eu não gostei do jogo, né? São Paulo melhorou muito do que era, mas ainda não é o São Paulo, tá? Para apanhar uma vaga da Libertadores. Eu acho que vamos com calma, tal. Vai conseguir, Murilo, mas hoje, do jeito que está jogando, não merece. É isso aí. Não, sem dúvida. O grande problema é que é o seguinte, tem G9, né, irmão? É isso que eu estou contando com o G9. Ou seja, se caso for G9, e o Cruzeiro já tem a vaga aqui, né? O Grêmio, por isso que vai virar G9, o Cruzeiro já tem a vaga, o Grêmio pode ser que já consiga a vaga diretamente também, o Flamengo também. E aí virar G9, o São Paulo está a 2 pontos. E tem confronto direto com o Vasco e Botafogo. Não, eu falei pra você, vai conseguir, mas não merece. Não, sem dúvida. É que o campeonato está tão ruim tecnicamente, o São Paulo vai conseguir. Moselli, o Santos perde para ele mesmo? Perde para ele mesmo. Quando demite treinador, volta treinador. Quando o Zeca pediu rescisão do contrato. Eu também assisti a entrevista do Levir. O Levir falou assim, o Zeca é um baita menino, é um excelente bom caráter, mas eu não sei o que aconteceu. Se o treinador não sabe o que aconteceu, quem vai aí saber? A gestão fala assim, viu? Né? É como se você fosse o gerente da empresa, o cara fez alguma coisa ali com a empresa, você não sabe de nada. Não é esquisito? O Santos perde para ele mesmo.
E o Santos, quando você fala perde pela mínima, é exatamente esse o termo. Porque a briga interna lá na administração, tem 3 candidatos brigando, mas brigando ferrenhamente para ser presidente do Santos. São 3, fazendo campanha e entrando em reunião, participando até de vestiário. Está acontecendo tudo isso. Isso aí vai para dentro do campo. Mais o problema do Lucas Lima, mais esse agora do Zeca. Não dá. E esse é o grande problema do Santos, que como o Corinthians só tinha o time, não tinha plantel. Agora, com os jogadores principais do time acontecendo isso, com 3 presidentes brigando entre eles, não tem reconciliação nenhuma, não tem. Os 3 brigando. Então, como é que um clube, um time pode entrar em campo tranquilo, técnico tranquilo para jogar futebol? Não dá. Eu acredito que o Elano, pelo menos nessas últimas rodadas, vai dar um jeito, porque, Monteiro... Também acho. Monteiro, vamos falar antes de sábado, tá? Eu sei que é difícil a gente falar isso agora, mas Corinthians 59, Palmeiras e Santos 53. E o Santos sabia que a semana que vem, domingo agora, tem Palmeiras e Corinthians. E, para mim, é aquele jogo Corinthians e Grêmio. O desespero é tão grande para ninguém perder que empata. Sim. Ou seja, eles tinham uma chance maior ainda de buscar, de chegar, sabendo, pô, se empate eu ganho, eu tiro mais 2 ainda. E jogando tudo fora. Como você vê essa situação do Santos? O Elano vai dar um jeito nessas últimas 7 partidas? Ele pelo menos vai arrumar a casa ali para voltar a vencer? Ou está insustentável com o Lucas Lima, a situação do Zeca, com o semblante do Vanderlei? É nítido o semblante do Vanderlei. É nítido o semblante dos jogadores, é nítido. Você olha ali, você fala, cara, o cara está numa pressão violenta e ele por dentro queria xingar alguém. Fala, você não quer mais nada com nada, vai embora daqui. E não pode, né? Não. Como faz, Monteiro? Como eu falei, eu acho que o Elano vai acertar. O Elano é um ex-atleta, né? Conhece tudo do futebol, não sei se de técnica ele manja tanto assim. Mas ele vai acertar, porque o jogador gosta disso, entendeu? De amizade, ex-jogador, aquela coisa toda. Um técnico mais experiente, ele tem vários vícios, né, que ele traz de um clube para outro. E às vezes não dá certo no time. Então eu acho que o Elano vai acertar o time do Santos, sim. Não para chegar, né, Murilo? Mas falar uma coisa para vocês, hein? Do jeito que o Corinthians está jogando, o Santos é capaz de ser vice-campeão. Bom, é o campeonato que ninguém quer nada com nada. Mozelli, sábado também teve Flamengo e Vasco. Flamengo e Vasco, jogo de Rueda e Zé Ricardo. Zé Ricardo, né, saiu do Flamengo, foi para o Vasco, o jogo foi empate. Você acha que o Flamengo não está mais nem aí com o Brasileirão também? O Flamengo é só Sul-Americana, não teve gols, e aí? Jogo fraco, né, Murilo? Fraco. Eu lembro do mestre Tele Santana, ele falava, o time tem que ter os compartimentos certos, tem que ter uma regularidade na defesa, no meio de campo e no ataque. Então o Flamengo fez o quê? Investiu bem do meio de campo para frente. Mas deixou lá atrás parar. O Hever tem uma coisa, só eu vou falar, porque eu não ouço a empresa, eu não ouço ninguém da imprensa falar. Ninguém fala do Hever, porque ele está fazendo gol. Mas ele está falhando muito na parte defensiva. Você olha as jogadas dos gols que o Flamengo sofre, é muita falha do Hever. E ninguém fala nada, porque ele está fazendo gol. O zagueiro tem que zagueirar. O Juan, numa entrevista do Juan, você vê que ele fica meio perdido com toda a experiência que ele tem. Então isso que acontece no Flamengo também. Agora eu acho que o Flamengo, com todo o nome que tem, vai brigar e tem condições, tem nome também, tem a torcida, para ganhar a vaga da Sul-Americana, que pode abrir uma vaga para o Brasileirão. Sim. É o único caminho que o Flamengo tem. Agora, no Campeonato Brasileiro, para mim, foi a maior decepção. Tá falando mal do Hever, Monteiro. Não, mas nosso ídolo, eu tô Hever. falando o que eu enxergo. O senhor está meu falando ídolo também. Do Hever. Eu gosto muito dele. Hever, nós adoramos você. Você Eu é nosso sei, ídolo eu de sei, Jundiaí, mas ninguém vê, gratidão eterna. Murilo, mas tem Só que ver. Só jogou em time grande. Mas se ele falhar, eu não vou dizer. Tem que ver o completo, porque ele está fazendo gol de cabeça, o cara, o nosso Hever fez 2, mas olha lá atrás, presta atenção. Tá bom, Mozelli, mas o Márcio Araújo deixa a bola chegar toda hora, não é assim. Coitado do Márcio, sempre coitado, ele. Coitado, lógico que é sempre ele, chega toda hora a bola lá. Que é isso. Monteiro, e aí? Vasco 0, Flamengo 0, e aí? Clássico morno. Como você falou, né, de clássico, né? Que nem vai ter Corinthians e Nossa, Palmeiras. A vontade é tão grande de ganhar um do outro que acaba empatando.
Mas o Flamengo tem um elenco muito superior do Vasco. Muito. Elenco, né, mano? Nossa, muito, muito. Era para passar que nem um trator. Agora, vou falar uma coisa, hein? Esse negócio de trazer técnico gringo não dá certo no Brasil. Já foi provado, não dá certo. Até ele acostumar e saber como o jogador brasileiro joga, o time já está desclassificado. O Rueda não vai dar certo no Flamengo. E você vê que isso é uma coisa interessante que não funciona no... Mozelli, eu não estou dizendo que não funciona em nada. Você pega lá os times com mais poder aquisitivo na Alemanha, você pega o Bayern de Munique, é campeão todo ano. Você pega na Espanha, o Real Madrid, o Barcelona é campeão todo ano. No Brasil, os times que mais investiram, Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras, deveriam teoricamente estar na ponta da tabela, não estão. No Brasil parece que o negócio é meio esquisito, né? É muito esquisito. É esquisito. E eu tenho um exemplo que é isso que eu falo. Às vezes eu vou contra o pensamento dos outros porque eu fico pensando direitinho. Um exemplo vivo é o Gareca. Ele estava no Palmeiras, ele estava arrumando o time do Palmeiras, mas não dá um tempo, como o Monteiro falou, não dá um tempo para um técnico estrangeiro trabalhar. Falou, você vai ficar aqui um ano, você vai ver todos os costumes do treinamento, tudo, para ele ter esse tempo. O Gareca não teve. Agora, o que aconteceu? O Peru chegou e falou, vem aqui. Faz 2 anos, ele montou o time do Peru certinho, o Peru vai para a Copa do Mundo. Gareca, que no Palmeiras foi arrastaram ele para fora. Se não me engano, o Marcelo também estava, né? Se não me engano. É. Nós vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco nós vamos falar do Timão, líder do campeonato, vamos falar do Palmeiras, será que o Palmeiras tem chance de chegar? Fique agora com o comercial mais bonito do Brasil, Polo Air. Se você deseja importar ou exportar, a Proceftor, assessoria em comércio exterior, tem a solução. Há 14 anos atuando neste mercado, a Proceftor já incluiu mais de 1.300 empresas no cenário internacional, preparando a equipe da sua empresa ou até mesmo terceirizando seu departamento de comércio exterior. Otimizamos tempo de desembaraço aduaneiro, entre outras práticas, garantindo agilidade e sucesso em seus negócios neste mercado altamente competitivo. Proceftor Assessoria em Comércio Exterior. Edifício Maxime, Avenida 9 de Julho, 3575. Telefone 11 3090 0550. Estamos de volta com mais do Placar Eletrônico aqui no seu canal 25. Eu sou Murilo Bronzeri, o MB, mandando um abraço para a galera da Proceftor, um abraço para o Thiago Oliveira, para a Fabiana Oliveira, para toda a galera lá. Você quer importar, exportar, liga na Proceftor que você vai saber. E Audrey, para de ficar mandando mensagem aqui. A Audrey é um cara querido lá do ABC que eu conheço, Santista Roxo. Ele tem uma liga no Cartola, chama Carretilheiros. É só cara que sabia dar carretilha. Ele não me chamou, entendeu? Porque eu não sabia da carretilha, mas ele sabe muito bem. Ô, Audrey, o que eu vou fazer com o Santos, Audrey? O que você quer que eu fale do Santos, Audrey? A gente se esforça, tá difícil, mas um abraço para você, que é um grande parceiro, que assiste sempre o Placar Eletrônico. O assunto agora é líder. Pode falar o que quiser, tá em decadência, tá em derrocada, mas é líder do Campeonato Brasileiro. O Monteiro fica bravo comigo. Corinthians, líder do Campeonato Brasileiro, Ponte Preta 1, Corinthians 0. O Aranha não pega nada nunca. Ontem resolveu, inclusive nos programas esportivos, o goleiro geralmente é chamado de gato, né? Agora virou aranha, mistura de gato com aranha. Mozelli, aí, fale do jogo. Corinthians 0, Ponte Preta 1, gol do Luca, que é jogador do Corinthians. Esse negócio não dá para entender mais nada nesse mundo.
E aí, Moselli? É estranho mesmo. O Corinthians, eu estava conversando com o Monteiro outro dia. Tem o Rildo também que joga contra o Corinthians. Então, entende isso aí? Você faz um contrato aí o jogador. E aí ele joga. O Luca fazia 13 jogos que não marcava um gol. 13 jogos sem marcar um gol. Marcou ontem. Então é esquisito mesmo esse tipo de contrato que fazem. Mas o Corinthians, eu acho que no primeiro tempo o Corinthians jogou mal. O estilo mesmo do Carille, estilo do Tite, do Mano, tudo na defesa. Que nem o Monteiro fala, morcego, esquema morcego. Jogou muito na defesa. E no segundo tempo deu para mostrar que você tem hora que você precisa agredir o time. O que ele fez? O Teimoso tirou, colocou o Cleison para jogar, que está merecendo faz tempo. Monteiro comentou hoje, mas eu estou comentando faz tempo isso aí também. Que o menino tirou o ponto do São Paulo, contra o Coritiba ele fez 2 gols. Põe ele de titular, dá moral pro menino, por que não faz isso? E fica com aquela teimosia. Aí ele vem na entrevista coletiva, Murilo, e fala assim, não, no segundo tempo o time jogou bem. Por que ele não põe o time dele, então, se tem condição de jogar ofensivamente? Por que o Corinthians não joga ofensivamente? Joga naquele esquema de defender, precisando ganhar o jogo. Joga o jogo inteiro, joga os 90 minutos. E o Aranha foi o grande nome do jogo. Provou que o Corinthians no segundo tempo dominou, jogou bem. Eu vi até o Jadson jogando bem, parece incrível, mas ontem no segundo tempo ele melhorou. Então dá para ver que o Corinthians tem condição de melhorar, tem um grande desafio. Agora quanto ao jogo, a Ponte Preta é aquela Ponte Preta, né? Jogou em Campinas é complicado mesmo. Não adianta a situação que a Ponte tiver, aquele campo lá, Moisés Lucarelli, traz complicação para time grande. Palmeiras perdeu o Campeonato Paulista lá também. Então é complicado, mas eu gostei do jogo ontem. Foi um jogo bom no segundo tempo, principalmente. Monteiro, o fato do Corinthians tem 7 jogadores pendurados, se eu não me engano, e domingo tem o clássico, Palmeiras e Corinthians. Eu tenho uma sensação ali, eu assisti o jogo com devido zelo ali. Você não acha que na hora de dar uma chegada mesmo, o cara que tem cartão, ele não ficou meio receoso durante o jogo ontem? Porque o jogo tinha que ganhar no meio de campo. O Moselli falou muito bem. Primeiro tempo, eu acho que inclusive isso já é uma estratégia de todo mundo. Você coloca o time brucutu para gastar todo mundo e no segundo tempo é o que o Brasileirão está fazendo. Mas tu não acha que se o Corinthians devia estar mais com o psicológico solto de falar, se eu perder eu tenho que chegar rachando no cara. Tomar cartão, mas eu ganho o jogo. O cara pode tomar cartão, mas ganhou o jogo. O Dura ninguém tomou cartão, mas perdeu. Então, até outro dia também o time do Santos tinha vários pendurados, o time do São Paulo vários pendurados, ninguém toma, mas perde o jogo, não adianta perder o jogo. Você não acha que isso atrapalhou? Pode até ser, Murilo, mas eu acho que esse não foi o fator principal, tá? Porque tá bagunçado, mano. O Corinthians está descompassado completamente, sabe? É que nem o Moselli falou, jogou bem no segundo tempo. E o primeiro tempo? Né? Então, o Arana, sobrou, o Luca pro Arana, aquela cabeçada, aquela bola do Arana. Cadê outros 2 zagueiros? Esqueci de falar isso. Entendeu? Então, absurdo. Toda hora é gol de cabeça, gol de cabeça, gol de cabeça. E o cara não corrige, ele é teimoso. O cara ele é teimoso. Ele conhece aquele esquema do Tite, que ele aprendeu, só aprendeu isso. E não sabe mudar o time. É isso que está acontecendo, Murilo. Não muda o time. Se ele for mudar, ele vai fazer caca. Então ele prefere, sabe, ser teimoso. Agora, o Cleison tem que jogar nesse time, desde o começo, lógico. Ele muda completamente o jogo. É que nem você falou, é o Keno. O Cuca não colocava o Keno. Começou a jogar o Keno, mudou fogo no jogo. Foi fogo aí. Foi fogo no jogo. Fogo, se vira. Então é isso aí. Então eu acho que o negócio do cartão amarelo pode até ser que o jogador fica meio receoso, mas não foi o fator principal. Porque nitidamente ali, Moselli, o Cleison entrou em outra frequência dos caras. Nitidamente você percebe. Tá com vontade de até jogar, da Ponte também. sim. Só que a Ponte, como estava no defensiva, por exemplo, o lateral direito da Ponte, Paraíba. o Nino Paraíba, estava com uma raça, né? E pegando ali o Cleison, eu não sei se eles já tinham alguma briguinha na Ponte, se no treino eles tinham alguma rixinha, mas estava numa raça e o Cleison entrou na raça também. E você nitidamente não, tipo assim, quando a Ponte Preta ganhava a bola, que tu tem que chegar ali e matar a jogada, talvez, ninguém chegava no cara. Então eu acho que esse psicológico, ele está afetando muito. O psicológico de ter vindo com 14 pontos de diferença também, e aí a diferença começa a cair, afeta psicológico,
tá fazendo mal. O Cleison tem você percebe nele, ele é um jogador fundamental, ele é guerreiro, ele brigou ontem no negócio da falta lá com o Jadson, que ele queria bater. Momento PSG, hein? Outro dia... Vira o momento PSG? Momento Neymar e Cavani. Teve ontem momento Cleison e Jadson. Isso tem que ficar evidenciado. Momento PSG. Aí, enquanto no jogo anterior, contra o Botafogo, também ele não se conformou que o cara foi em cima. O Cleison é a alma corintiana, um jogador que o Corinthians achou pro Corinthians. Então ele discute, ele briga, ele quer ganhar. Meu Deus do céu! Que um jogador desse, que o técnico está treinando ele 6 meses, não percebeu, não sentiu a vontade que ele tem de fazer parte do time. Não me conformo com isso, eu não consigo me conformar. Monteiro falou agora, Murilo também falou, eu não consigo me conformar. É um erro do Carille crasso mesmo. E ele parece que vai morrer com esse erro aí, porque até ele eu não sei, ele é paraguaio, Romero, não deve ser parente dele. Mas o Rodriguinho certamente é parente do Carille. Agora você vai falar mal do Rodriguinho. Não, do Rodriguinho. Só você vai falar bem dele. Não, eu vou falar bem, o Monteiro vai falar bem também. Pelo amor de Deus. O Rodriguinho é um dos melhores jogadores do campeonato brasileiro. Você vai falar mal dele. Pelo amor de Deus. Monteiro. Saber que o Tite levou ele até para a seleção. Pelo amor de Deus. Você vê, ele não está jogando nada. Eu tenho o Giovanni Augusto, chega pro Giovanni Augusto, dá uma chance para ele. Fala, Giovanni, você vai jogar até o fim do campeonato como titular. É um jogador forte, que é o que está precisando. Na área, lá um companheiro Pojô. Pô, ele fica insistindo com o Rodriguinho, que não consegue acertar um passe. Ontem até que ele jogou bem, mas ele jogou uns 6, 7 jogos passados, pelo amor de Deus. Então tem os detalhes aí no meio das coisas que a gente fala, o Carille é aprendiz, ainda ele é aprendiz, bem, viu? Mozelli, eu vou morrer com a minha tese que ontem esses caras com cartão amarelo não chegavam rachando. Murilo, mano. Nitidamente, e o que você está falando, você tem razão, o Cleison. O Corinthians não ganhou do Coritiba o último jogo? Lembra? Quem fez os gols decisivos? Cleison. O Corinthians não empatou com o São Paulo? Quem fez o gol? Cleison. Contra o Cruzeiro foi gol do Cleison também? Cleison também. Foi Cleison. E por que não joga? Agora, por que não joga? Você está falando de cartão, Murilo, mas tem um detalhe importante, Monteiro. Olha só. Se o Corinthians agora vai jogar com o Palmeiras, os jogadores estão pendurados. Mas não tomou cartão para jogar contra o Palmeiras. Só que se tomar contra o Palmeiras, não joga o próximo também? Não vai jogar. Escolha contra quem? Com o Atlético Paranaense lá na Arena. Então tá morto, é a mesma coisa. O Atlético Paranaense também tá. Coisa, Silvio. Empatou com a Chapecoense mas agora. Mas tá brigando para ir na Libertadores, Murilo. Tá brigando. Monteiro, você acha que as derrotas pro Atlético Goianiense e pro Vitória foram as mais devastadoras dessa campanha do segundo turno para estar nessa condição hoje? Falei aqui e continuo falando. Time que quer ser campeão não pode perder 9 pontos para time que está na zona de rebaixamento. Ridículo isso aí. Ridículo. Claro que interferiu, claro. E outra coisa, aquela parada de 15, 14 dias que ficou o campeonato, o Corinthians estava em ascensão. Quando voltou completamente diferente. Já no finzinho do primeiro turno, já não jogava mais como estava jogando. Então essa volta agora, que influenciou esses 9 pontos perdidos, influenciou. O Mozelli até falou, podia até empatar. Se você somar um ponto aqui, um ponto aqui, já estava diferente a diferença com o Palmeiras. Mas agora o Palmeiras chegou e segura. Mozelli, você acha... Eu estava vendo a entrevista coletiva ontem, depois a gente assistiu todos os programas esportivos do Brasil, porque você pega ali, vai colher informações para a gente poder trazer para o nosso telespectador aqui de Jundiaí. Você acha que se o Corinthians perder mais 2 jogos seguidos, o Carille cai? Não, acho que não cai porque não vai adiantar mais nada. Não vai adiantar mais nada. Por exemplo, se for o Palmeiras, no caso, passar na frente 3 pontos, vai trocar técnico para quê? Não vai alcançar mais. Porque do jeito que o Corinthians está em decadência, não vai. Agora, o ano que vem, já vai pensando para o ano que vem o nome de um técnico experiente e tudo, porque tem histórico aí, hein? Nem falar que esses interinos, não teve um interino, que eu me lembre pelo menos, que deu certo, hein? Aí vou dar o maior exemplo, Rogério Ceni, que começou como técnico, não deu certo. Então, tem que ter a experiência, tem que ter... O exemplo vem do Zidane, que ele ficou 4 anos treinando sub-17, sub-19, ficou aprendendo com o Ancelotti, com tudo que ele sabia jogar.
Quer maior exemplo que esse? Agora ele é técnico, 2 vezes técnico melhor do mundo. Esse é o maior exemplo. Agora o Carille fala, não, porque eu treinava a defesa, eu treinava. Não estou vendo. Se ele era o treinador da defesa do Corinthians, com os gols que o Corinthians está tomando agora, meu Deus do céu. Você acha que tem perigo, Monteiro, dele cair? Se perder mais 2 jogos? Não cai, esse ano não cai. Não cai. A pressão vai ser grande, mas não vai cair. Acabou de renovar contrato, inclusive. Pressão vai ter, né, Monteiro? O futebol Monteiro? não tem isso aí. Acabou, paga multa e tchau, um abraço. Não, Monteiro, pressão vai ter mesmo. Pressão vai ter. Pressão vai ter. E o psicológico. Viu, mas também, vamos combinar, entre nós aqui. Você olha pro banco, tu vê o Casim lá. E aí, tu vai fazer o quê também? Murilo, mas tem o Renato Augusto, Murilo. Não, tudo bem, mas para fazer gol. O Renato Augusto joga um pouco mais atrás. Vamos para fazer gol, para ficar de companheiro do jogo. E ele colocou o Casim também numa tentativa ali. O Pedrinho também ele colocou. E o Casim deixou cá entre nós, né? O Casim deixou uma bola pro Jadson também, que pô, faz o gol, né, meu? No primeiro turno entrava, né? Entrava. No primeiro turno entrava tudo. Por isso que eu fiz essa campanha. Eu acho que o primeiro turno foi muito acima, mas o segundo turno está sendo muito abaixo de um time que também não é. O Corinthians não é tão ruim assim. Não. E também não era tão bom. É isso que tem que se ponderar. É uma média aritmética aí, você está no lucro, mas precisa jogar bola agora. Jogar bola, e esse clássico aí vai ser. Domingo, 5 horas da tarde, vai parar o estado de São Paulo para ter. E que legal, né? Corinthians e Palmeiras. É legal. Um dos maiores clássicos do mundo. Show. Corinthians e Palmeiras. Esse é o maior rival do Corinthians e o Corinthians é o maior rival do Palmeiras. Essa é a história mesmo. Que beleza, viu? Vai ser um jogo que nem o Murilo falou, com muita emoção. Mas que jogaço para a gente assistir e relembrar os bons tempos de Corinthians e Palmeiras. Aproveitar que você está falando isso, Monzélio, já quero botar uma pimenta aqui. O maior clássico de São Paulo porque diziam que mudou, né? Corinthians e São Paulo ou continua sendo Corinthians e Palmeiras? Corinthians e Palmeiras. Corinthians e Palmeiras para você? Corinthians e Palmeiras. Não, estou dizendo que a imprensa de vez em quando fala, entendeu? Eu estou fazendo uma pergunta. A imprensa fala um monte de bobagem. Corinthians e Palmeiras. Continua? Eterno. Corinthians e Palmeiras eterno. Boa, a palavra é essa. Eterno Corinthians e Palmeiras. Isso aí pode esquecer. Nossa, Corinthians e Palmeiras. Corinthians e Palmeiras. Ou seja, domingo, 5 horas da tarde. Um dos maiores clássicos. É o Oscar. É Barcelona e Real Madrid, Corinthians e Palmeiras. 2 Rivotril, encosta a cabeça, entendeu? Vai ser sensacional segunda-feira o nosso programa. Sensacional. Eu quero falar com vocês da zona de rebaixamento. Zona de rebaixamento. Primeira, vamos aqui. Atlético Goianiense tem 27 pontos. Vou repetir aqui. Já foi Atlético Goianiense, já era Monteiro. Faltando 7 jogos, já pode dar adiós. O Walter já pode procurar um time de Série A? Esse já foi muito tempo, já foi há muito tempo. O Atlético Gol. Pode? Já foi. Como você fala, ele teve uma função, ele atrapalhou o Corinthians. Isso, então. Exatamente. Ele vai e ainda atrapalhou, é isso? Mas ele já foi o Atlético Gol? Já foi. E aí começa aqui uma caminhada forte. Eu acho que aqui os times que chegaram a 39 pontos, Fluminense, Bahia e Chapecoense, eles deram uma desgarrada. Mas tem 3 aqui, né? Na verdade tem 5 times e 3 não vão ter jeito, né? Então o Vitória tem 34, o Vitória não conseguiu ganhar do Atlético Gol. O Vitória do seu Mancini, que você adora, Vitória, caiu também. O Vitória está com problema. Pode escrever, caiu. Moselli, mais um pênalti perdido. Chegou a ver ou não? Vi. Trellis. Foi chutar o pênalti, o goleirão foi lá, time pegou. Cai. Isso aí é o segundo time que cai. Cai? Vitória cai? Cai. Monteiro? Cai. Vitória cai? Cai, com certeza. Depois, Avaí. 35 pontos. Aí nós temos Avaí. Falamos de 2 então. Atlético Goianiense e Vitória, falamos de 2. Faltam 2. Avaí, Ponte Preta, Curitiba e Sport. Os 4 times têm 35 pontos. Ou seja, é uma briga ferrenha em relação ao número de vitórias agora. O Sport, que tinha a oportunidade ontem de ganhar do Curitiba e abrir 3 pontos e deixar o Curitiba com 32, não cumpriu. Então eu queria saber de Sport, Curitiba, Ponte Preta e Avaí. 2 caem e 2 saem. O que você acha, Moselli? O que você acha que vai acontecer? Eu acho que, eu estava analisando ontem à noite a sequência de jogos. Ponte Preta cai e o Avaí cai também. Ponte Preta? Avaí, Vitória e Atlético Goianiense. E Avaí para você? Ponte Preta e Avaí? Ponte Preta e Avaí. Cai. O Sport não cai mesmo sem cai. o professor? Não cai. Diego Souza vai para a seleção agora. Vai ficar 3 jogos sem jogar. Vai correr um certo risco, mas não cai. Eu acho que os jogos da Ponte são mais difíceis. Você vê, Monteiro, o time está numa draga.
pega o teu melhor jogador, leva uma seleção e mete ele Só 3 jogos lá dos 7. Não, Dos 7 jogos fica 3 fora. Não, e o detalhe importante, né? Você já sabe que o teimosão lá só põe os 11 titulares. Ele vai levar ele para passear. Quem é o teimosão? Ele Quem é que o senhor está chamando de teimosão O aqui nesse programa? teimosão é o Tite. O senhor vai ser... Ele está classificado, ele está com a seleção... O teimosão. Ele está com a seleção classificada faz sim. 10 meses. E ele joga com os 11 e não testa ninguém. Ele leva o Cássio para passear. Ele pega um lá na China, traz para passear. Põe para jogar, põe para testar. Como é que você vai convocar os 22? Você não tem que convocar 11. Não. Deixa eu falar agora. Nós estamos falando zona de rebaixamento. O senhor embutiu o Tite no meio. Só um pouco. Ele leva 11, ele sabe que é titular. Ele tem que ver os outros 11. Quem que ele vai levar? Só que ele leva para passear, ele não testa. Ele quer ganhar. Vamos ver se ganha na Copa, né? Nivaldo Moselli pega no pé de Tite, pega que o pé. é um baita treinador, baita Tite. Eu sou seu fã. Para você ele é melhor que o Guardiola. Tite está, ele avisou. Tá vendo? Até eu me desfoquei agora do assunto da zona de rebaixamento. Ele falou que vai levar os 11 e vai deixar os 11 jogando para os 11 se acostumarem. Então, só faltam 4 jogos, Moselli, para começar a Copa. Daqui 4 meses você sabe se os 11 têm condição. Mas ele confia nos outros 11 que ele está levando, Moselli. O senhor mudou de assunto no programa. Ele é um visionário. Daqui a pouco o senhor está falando da previsão do tempo, o senhor está falando da Bolsa de Valores. Esse programa é um programa esportivo, estamos falando da zona de rebaixamento. Monteiro, por favor, né? Nosso Ademir da Guia que ele desvirtuou. A pergunta que fica é o seguinte: quem mais vai cair desses 4 times aqui? Ponte Preta, Coritiba, Sport e Avaí. Caem 2 e 2 saem. O Sport vai ficar sem o Diego Souza por 3 jogos e os outros times não ficam sem ninguém, imagino. E aí? O Sport não cai. Não cai? Não cai. Mesmo não sem cai. o professor? Sem o professor, não cai. Eu levo uma chance aí, o Coritiba, viu? Já faz anos que o Coritiba está querendo ir para a segunda divisão. Perde todo ano, né? Todo ano. Todo ano passa raspando. Exatamente, raspando. Mas ainda concordo com o Moselli, sabe? Eu acho que Vitória, Avaí, Atlético, Gol e Ponte, sabe? Apesar que a Ponte pode dar uma reação aí, viu, Murilo? Pode dar uma reação. Fala do Coritiba, sabe por quê? Porque ele não gosta do treinador que está lá, que deu o título da Copa do Brasil. Eu não gosto do Marcelo Oliveira. Ô Moselli, veja só, deixa eu explicar. Treinadores, para mim, precisam ter pegada. Treinadores, para mim, precisam ter esquema tático, técnico, psicológico. Para mim, o Marcelo Oliveira não tinha isso nos times que ele montou. Tanto do Cruzeiro, que foi, mas tinha o Alexandre Matos ali por trás fazendo todo o trabalho. É só isso, mais nada. E tá aí a situação que ele fez no Coritiba, levou 2 vezes a final da Copa do Brasil. E a Copa do Brasil... Aconteceu alguma coisa naquele tempo lá que os jogadores compravam ele. Vou te falar mais um detalhe que você não sabe, você não vira jogar bola, viu? Não, aí é outra coisa, aí é outra coisa. Eu estou falando de hoje. Marcelo, jogou monstro. Minha esquerda, nossa, muito, jogou muita bola. Muita. Ninguém falou que ele joga mal, não. Não falei Agora, nada tudo disso. Isso aí, Murilo, tudo isso aí é jogador, né? Você pode perguntar para qualquer ex-jogador, pode perguntar ao vivo, em off. Viu, você já fez igrejinha para derrubar técnico? Todos falam, entendeu? Você vê o caso do Cuca. Você acha que é coincidência que o Valentim ele fez 9 pontos? Jogador que não queria o Cuca, não gostava dele, acabou, entendeu? E se deixa o Cuca, estava atrás do Santos. Sim, sem dúvida. Com certeza. Posso falar uma coisa do Vampeta? O Vampeta é corintiano, né? Vai falar do Corinthians outra vez. O Vampeta é corintiano. Velho Vamp. Perguntaram para ele ontem, na transmissão, falou, Vampeta, o que você faria nessa hora se fosse presidente do Corinthians? Ele falou, eu dava um churrasco à tarde e amanhã para eles e 30 mil para ganhar do Palmeiras. E aconteceu na vida dele isso aí já. Ele falou, ora, veio o dinheirinho na nossa mão e um churrasco, nós ganhamos outro jogo. É assim o futebol. Por isso que eu digo que muitas vezes o treinador não fala com o diretor, que não fala com o presidente. Então, o cara vai falar que não sabia o que estava acontecendo com o cara do time dele, Monteiro. É sem condições, gestão humana zero. É o que a gente fala toda hora aqui. Bom, tá aí a zona de rebaixamento. Nós vamos falar agora de Libertadores de América. Esse sim tem culhão. Renato Gaúcho poupou o time, foi lá. O senhor disse que o Barcelona ia ganhar
do Grêmio a semana passada. E eu falei aqui. 2-0. Pela campanha do Eu Barcelona. falei aqui, o Grêmio vai 2 a 0. vencer fora. O Grêmio foi lá e passou o carro 3-0. E a defesa do Marcelo Groi? Que isso, hein? Que inspiração, Marcelo Groi. Parabéns. Então vamos lá. Primeira coisa, o River venceu de 1-0 o Lanús. Esse jogo foi na terça-feira e o jogo também agora é terça-feira, 22h15. Moselli, quem vai passar agora Lanús e River? Ah, o River e Grêmio. River e Grêmio. O River passa pelo Lanús. Tá. O time, o time do River é melhor que o Lanús, deu para ver claramente. Embora o jogo tenha sido no Monumental, torcida do River, tudo, mas você percebe que o time do River é mais arrumado que o Lanús. Vai ser difícil, hein? Clássico argentino assim, não é fácil não, mas eu acho que dá River ainda. Monteiro, e aí? Concordo com o Moselli. Passa o River? Passa o River sossegado, tranquilo, passa. Entendi. Você Tem acha que muito passa no mais tempo normal ou vai para os pênaltis para dar uma Não, emoção? não, passa no normal. Normal? Normal. Passa Não no vai dar normal chance. também, Moselli? Esses 1-0 aí complica, é um golzinho assim. Um gol fora, tem que se O abrir. time do River é bom, gente. E tem aquele Coco lá que joga muito. Eu não sei porque ele não vai na seleção. Coco, jogadorzaço. Aí é o treinador que o senhor fala que é o melhor do mundo que não escala ele, né? O senhor fala que ele não vai, mas Não, mas ele vai É o levar. treinador. Ele acaba levando. O São Paulo ele acaba levando. e a Ele não outra é o melhor treinador do mundo, mas ele já O ganhou senhor 2 que Copa diz, América. o senhor que diz. O Tite O senhor ganhou que- 2. O senhor que diz, o Tite ganhou o Mundial pelo Corinthians e isso já bastaria Pelo pra ele ficar Corinthians, 100 anos de crédito. Pelo Corinthians, Oswaldo de 100 Oliveira anos ganhou de o crédito. Mundial. 100 anos de crédito. Oswaldo- Mais ou menos. Mas ele Oswaldo Oliveira assumiu ganhou um o time. Mundial. Ele assumiu um time. Na outra semifinal, Barcelona e Grêmio com o Grêmio, onde o Grêmio... Você veio de azul por causa do Grêmio, Monteiro? Não, coincidência. Não? Coincidência. Coincidência. Cruzeiro. Mesmo porque você falou um negócio aí, que ele colocou o time em reserva, sabe? Aí jogou com o titular, jogou com reserva, com quem ele escolheu para jogar, né? Tá bom, mas ele ganhou quando quem valia. escolheu, Ganhou quando valia. Foi lá e passou o carro 3-0. Tudo bem, mas também Pode vou jogar no colocar o Bahia, time B pelo amor agora de que não Deus. perde 3-0 Pelo amor em de casa. Deus, entendeu? Eu sei como é que foi a história essa aí. E aí? Bom, mas tudo bem. Grêmio passa? Pô, já passou. O senhor já cedeu as pressões? Já passou, cedi. Já Que passou. bom. Achei que o Barcelona, pelo histórico dentro da Libertadores, ia passar em cima do Grêmio, mas não, errei completamente. O Grêmio passou já. Moselli, Grêmio e Barcelona, e aí? Vamos ter um participante brasileiro na final da Libertadores? Fazia tempo, né? Parece. Pois Uns é. 2 anos, 3 aí. O Brasil, né, agora vai ter 9 vagas. Ele começa com 9, vai caindo. Porque foi em 2012 o Corinthians ficou campeão da Libertadores e campeão do mundo. Cássio, e depois foi o Internacional, né? Que ficou campeão da Libertadores, Isso. mas não ficou no Mundial. O último campeão mundial é o Corinthians, Monteiro. Ok. Impressionante. Passa o Mas Grêmio? passa o Grêmio. Grêmio e River Plate? Passa o Grêmio. Esse é o nosso prognóstico Grêmio aqui. e River. Vamos cravar? Falamos faz tempo, hein, Murilo? Essa nós acertamos, hein? Maravilha. Para falar só aqui do jogo nitroglicerínico. Nitroglicerínico. Quanto vai ser Palmeiras e Corinthians domingo no Itaquerão? Corinthians 1-0. Corinthians ganha de 1-0. Ganha de Esse é o 1-0, prognóstico. acaba o campeonato domingo. Monteiro, quanto vai ser Palmeiras e Corinthians domingo no Itaquerão? Palmeiras 2-1. Palmeiras vence por 2-1 o jogo. 2-1, Palmeiras 2-1. Para mim o jogo vai ser 2-2, um jogo com uma emoção absurda, entendeu? Eu não gosto de 2-2, o Rudy tá rindo aqui, mas eu acredito que vai ser 2-2 esse jogo. Moselli, você quer mandar um abraço para alguém? Eu já quero, só de antemão aqui, bota a foto aí, galera, do pessoal do Alianza, pessoal do Clube Jundiaense, que fez uma paeja, foi sensacional. Mandar um abraço pro Barata, pro Valtinho, pro Marcão, pro Careca, para todo mundo que estava lá, que realmente prestigiou. Vocês são organizadores sensacionais, parabéns, que evento espetacular. Tá aí toda a rapaziada na foto, essa galera extraordinária que faz parte desse grupo. Um abraço para todos vocês e parabéns por esse evento. Moselli, quer mandar um abraço para alguém para a gente poder fechar o programa? Eu vou mandar um abração pro Edu Serione, do Jundiaí, diretor do Jundiaí, pro Dr. Guaraciri Alvarenga, que é quarto zagueiro nosso lá, poeta, escreve muito no Jornal do Jundiaí, e pro meu sobrinho que não perde nenhum programa nosso, ele leva a bronca da mãe, mas fica assistindo, o Enzo. Então, Enzão, um abração para você, viu?
Monteiro, quer mandar um abraço para alguém para a gente se despedir? Quero sim. Quero mandar um abraço para toda a minha família e o pessoal do Reserva da Serra, que eu estou devendo uma visita para vocês aí. Um grande abraço, boa semana, fiquem com Deus. Será um privilégio te receber, Monteiro. O Placar Eletrônico fica por aqui. Segunda-feira o programa vai estar nitroglicerínico, porque nós vamos saber quanto foi o grande derby Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras. Boa semana para todos, um abraço, galera!